E aí galera, como é que vocês estão? Todos estão bem? Graças a Deus? Estão desfrutando da boa graça de Deus? Que bom que vocês estão bem. Espero que estejam gozando de plena saúde. Hoje é um dia chuvoso, gostoso, um bom dia assim para você deixar um cafezinho, ou de repente um chocolate quente do lado e lendo a palavra de Deus. E aí você vai degustando desse delicioso café ou de um chocolate quente e se deleitando na palavra de Deus, amém? Vamos lá para o nosso devocional, capítulo 16 do livro de Jeremias. Cara, que livro é esse? Rapaz, como Deus é brabo! Como Deus é brabo às vezes, né? Olha só o que Deus está falando aqui para Jeremias, logo no verso 2. Não se case e nem tenha filhos neste lugar. Então você vai perceber que no capítulo 16, do verso 1 ao 18, a vida de Jeremias ela é usada como uma espécie de um sinal ou de uma parábola. E ali Deus instrui ele, lá no verso 2, a não se casar. No verso 5, não vá a funerais para prantear e nem demonstre compaixão por este povo. E no verso 8 fala, não vá em seus banquetes ou suas festas, e não coma e nem beba com essas pessoas. Bom, Deus aqui, na sociedade hebraica daquela época, um homem, normalmente dos 20 aos 30 anos, ele deveria se casar. Essa era a regra, né? Mas diante da grave crise que estava acontecendo e que iria acontecer, o caos que iria se estabelecer, Deus instrui Jeremias a se manter livre da obrigação familiar, a fim de que ele pudesse se dedicar inteiramente ao ministério como mensageiro de Deus. Então o profeta precisava depender inteiramente de Deus e não ter vínculo com ninguém para não correr o risco de, tendo esse vínculo, ter que se desviar daquela missão que Deus havia otorgado para ele. Então por isso que Deus fala para ele não se casar. Depois Deus fala para ele não ir a funerais nem prantear, porque era uma parábola para o povo de Judá, para que o povo de Judá compreendesse que a destruição seria tão grande e tão abrangente que ninguém poderia prantear como era devido na ocasião pelas mortes das pessoas, porque ia ter tanta gente morta, rapaz, tanto... Lembra que no devocional passado eu falei daquele lugar onde jogavam os corpos, lá que Jesus acabou falando que era o Geema, e que Deus falou que ia entupir de corpo aquilo lá? Então, por causa disso, Deus estava falando, não vá no funeral. Era uma parábola, para que o povo entendesse a gravidade dos pecados dele. E fala aqui dos banquetes, porque em pouco tempo os banquetes iriam cessar. A farra do boi ia acabar, porque Deus ia dar um picote na farra do boi aqui, porque eles estavam demasiadamente abusados, né? Então aí nós vemos aqui, depois Jeremias, ele expressa a sua confiança em Deus. Muito embora ele estivesse observando, lá no verso 17, ele observa de perto e vê o pecado de cada um, aliás, Deus observa e vê o pecado de cada um, e Deus fala que é impossível que as pessoas se escondam dele, por isso ele vai castigar em dobro por causa dos pecados que contaminam a terra. Jeremias, logo na sequência, isso aqui é importante, hein? Deus está falando aqui, eu observo de perto e vejo o pecado de cada um, e ninguém é capaz de escapar, é impossível que escondam de mim. Por isso a gente tem que botar a barba de molho, como diz a palavra de Deus, né? Sem santidade ninguém verá Deus. Pega lá o sermão do monte, ser humilde em espírito, lamentar pelo pecado, não deixar que o mal fogue com você, por isso você tem que ser manso, misericordioso, puro de coração e pacificador. E ter sede e fome da palavra de Deus. Olha só, hein? Que aviso, que alerta esse aqui. Bom, logo depois desse alerta, Jeremias diz, Senhor, Tu és a minha força e minha fortaleza, o meu refúgio no dia de angústia. Então, é o que eu disse aqui no começo dessa devocional. Leia a palavra, porque Deus é fonte de refúgio. Deus é fortaleza, Deus é seguro bem presente nos dias de tribulação e de dificuldade. Você vai encontrar na palavra de Deus tudo que você precisa para suportar os dias maus. Hoje Deus tem falado com o seu povo através da palavra, como ele diz lá em Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1, e em toda a palavra. Deus hoje, no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, sua ressurreição e derramar do Espírito Santo, ele fala conosco através da palavra. Então se liga e se instrua na palavra para você ser fortalecido. Bom, capítulo 17 fala sobre o pecado e o castigo de Judá. E aqui ele usa uma expressão aqui que eu fui pesquisar, né? Por que ele falou aqui o cinzel de ferro gravado com ponta de diamante no seu coração de pedra? Bom, o negócio é o seguinte, naquela época,
não sei se hoje ainda é usado, não sei se hoje ainda é usado, mas naquela época o artífice, quando ele trabalhava com a pedra, ele usava um cinzel de ferro ou uma ponta de diamante para poder gravar permanentemente imagens ou textos na pedra. Quando fazia lá, às vezes um amuleto, ou quando fazia sei lá, qualquer coisa na pedra, então ele usava um cinzel de ferro ou uma ponta. Então a idolatria, nesse contexto aqui, havia endurecido tanto o coração, de tal modo que os pensamentos, as emoções e a vontade do povo era impossível de mudar. Era impossível de mudar. Então, ele fala aqui, o que Deus está dizendo aqui, é que nem o cinzel de ferro ou a ponta de diamante poderiam mudar o pensamento do povo, de tão duro, de tanto que a idolatria havia entrado no coração do povo, motivado esse povo, e as emoções desse povo era impossível de mudar ela. Então essa é a metáfora que Deus está usando aqui quando ele fala do cinzel de ferro da ponta de diamante. Quer dizer, a pedra pode gravar, mas o pecado gravou. Ou então você pode interpretar dessa maneira, que o cinzel de ferro e a ponta de diamante seria o pecado que gravou de tal maneira o coração duro do povo que era impossível de tirar aquilo lá novamente. Olha só que coisa, né? Então o coração estava tão duro que era impossível de mudar. E aquilo que estava gravado no coração, o pecado estava gravado no coração, Deus não conseguia retirar porque o povo era muito duro, muito difícil, né? Aí fala aqui, poxa vida, fala aqui no verso 2, até os seus filhos adoram nos postes e nos altares e nos postes dedicados a Será. Bom, aqui é o seguinte, quando tinha um altar no alto de um monte, de uma colina, embaixo de uma árvore frondosa, quando tinha um altar do Baal, que era o deus das tempestades e deus da chuva, eles cortavam uma árvore e faziam um poste ao lado, simbolizando o poste da Aserá. Aserá era a deusa cananeia, que era a esposa do Baal, que simbolizava a fertilidade, para que ocorresse boas colheitas. Então isso envolvia todo um ritual, e esse ritual era feito através de relações sexuais que eram realizadas nesses altares, né? Para que a chuva pudesse cair, e caindo as sementes brotassem e as plantas crescessem. Então, você entendeu? Então botava o altar, o poste, e era feito um ritual aqui, onde a orgia sexual comandava a situação aqui, para que caísse chuva de Baal e a Será fizesse com que a semente pudesse frutificar e pudesse brotar e crescer. Só que o que acontece? A promiscuidade de Israel estava tão grande que os pais estavam levando seus filhos para participar desses rituais, né? E aqui não fala a idade desses filhos, mas quando se refere a filhos, diz que são filhos talvez de uma tenra idade, sei lá qual que é, mas incentivavam os filhos a participar desses rituais. Então você vê o tamanho da promiscuidade daquele povo. Bom, no verso 5 até o verso 10, aqui há um contraste entre a insensatez de você confiar no ser humano e a sabedoria de você confiar em Deus. Por que a insensatez? Porque a confiança ela é uma atitude de coração e que resulta na obediência a Deus e não a atenção aos homens. E aqui o que Deus está dizendo é que no tempo da calamidade o povo ficaria completamente desamparado. Porque o que o homem pode fazer diante da calamidade? O que você pode fazer diante da calamidade que está acontecendo na sua vida, nesse exato momento? Se não for Deus na sua vida, quem vai ser? O que você pode fazer, por exemplo, contra uma doença incurável? O que você pode fazer contra a Covid-19? Quando você perde o emprego, qual o poder que você tem de mudar essa situação? Então o que Deus está dizendo aqui é que no momento de calamidade, por esse povo não ter confiado em Deus e ter depositado sua confiança no homem, eles ficariam completamente desamparados. Então nós não podemos cair nessa cilada. Por isso que eu sempre insisto com você, leia a palavra, se fortaleça nela, confie em Deus e coloque seu dia na presença do Senhor. Coloque tudo diante de Deus e confie nele, porque somente Deus é que pode mudar as circunstâncias da vida. Somente Deus pode trazer a cura, somente Deus pode fazer o milagre, Deus pode abrir uma porta de emprego, pode colocar algo no coração de alguém, entendeu? E aquele que confia no Senhor, ele continua aqui no verso 7 e 8, que será como uma árvore plantada às margens do rio. E essa árvore, como no Salmo 1, ela vai ter grande fartura de recursos,
porque ela estará preparada para enfrentar as incertezas da vida, porque a sua raiz ela vai direto nas águas, e as águas aqui simbolizam a palavra de Deus. Então a raiz ela vai nas águas, né? Como você está firmado, você está firme, você vai na palavra, e na palavra você extrai todos os nutrientes, tudo aquilo que é necessário para que você, como uma árvore, fique frondosa, fique forte, com as suas folhas verdes, dando fruto na época certa, segundo a glória de Deus. Tá? E depois você vê lá no verso 9 e 10, para concluir esse trecho aqui, fala que o coração dos seres humanos ele é extremamente enganoso e perverso, e somente Deus sabe de fato o quanto esse coração é mau. Muitas vezes nem nós mesmos conhecemos a maldade que habita no nosso coração. Então esse trecho aqui é muito importante, muito importante. Você pode gravar esse texto aqui, refletir mais sobre ele, que você não vai se arrepender. Bom, lá no verso 15, o povo está dizendo, o povo está armando, né? Ele diz assim, ó, Senhor, se o Senhor me cura, serei verdadeiramente curado. Se o Senhor me salva, verdadeiramente serei salvo. As pessoas zombam de mim e dizem, onde está a mensagem do Senhor? Como a mensagem de Jeremias estava demorando um pouco para se concretizar, o povo estava achando que ele era um falso profeta. E isso estava deixando Jeremias bastante chateado com relação a isso. Mas é a mesma situação que nós enfrentamos hoje. Quantas e quantas vezes nós falamos do pecado com as pessoas, falamos do castigo eterno de Deus, falamos que o pecado leva para o inferno, falamos para as pessoas, olha, se volte para Deus, entrega seu coração para Jesus, olha, a eternidade pode ser um passo, você não sabe o dia que a sua vida vai ser cobrada de você, e as pessoas não dão ouvido. Às vezes acham que nós somos chatos, às vezes acham que nós somos impertinentes, mas você pega um vídeo como esse, que fala exclusivamente da palavra de Deus. Aqui não tem palhaçada, porque eu não sou palhaço para ficar fazendo palhaçada, eu não sou otário para ficar fazer coisas, sabe, micagens aqui. O que eu estou fazendo é falar da palavra de Deus. Muitas pessoas não têm interesse. As pessoas ouvem, olham, mas não vai ter interesse. Por quê? Porque seu coração está obscurecido, seu coração está endurecido, está pedernecido, então é difícil. Então Jeremias estava sofrendo muitas vezes o que nós sofremos aqui. E é fato, você fica realmente chateado, mas Deus depois ele dá a resposta. Bom, no verso 19 em diante, até o final, fala de guardar os sábados. O povo não estava obedecendo, estava comercializando no sábado, estava comercializando no portão, e Deus estava avisando, não comercializa no portão, olha, não comercializa no sábado, estava divertindo o povo, se vocês se arrependerem eu vou tirar a calamidade de vocês, mas eles não ouviram. E aí o que acontece? A complementação no verso 27, quando Deus fala que vai colocar fogo no portão, ele não coloca só fogo no portão, coloca fogo na cidade, no portão, no palácio, coloca fogo em tudo. Isso aqui foi cumprido em 586, quando os babilônios entraram e arrasaram tudo lá em Jerusalém. Beleza? Capítulo 18, que fala do oleiro. Né? Deus manda Jeremias ir lá no oleiro, e quando ele chega lá, o oleiro está fazendo um vaso, e de repente o vaso não saiu como ele quis, e ele foi lá e amassou todo o barro e começou novamente. Aí Deus fala, por que eu não posso fazer com você, Israel, a mesma coisa? Né? E lá no verso 18, o Senhor planeja fazer com Israel e com o povo de Judá a mesma coisa que o oleiro havia feito com o barro. O que ele fez? Não saiu do jeito dele, amassou, destruiu, acabou. É isso que essa parábola está falando, que Deus vai fazer a mesma coisa. Mas, no entanto, eles podiam escapar se eles abandonassem os seus maus caminhos e fizessem aquilo que é certo. Mas eles quiseram, eles não deram atenção e, pelo contrário, foram impertinentes e sem vergonha ainda. O povo ordinário falou assim, continuaremos a viver como quisermos e seguir os nossos desejos teimosos e o nosso coração perverso. Ou seja, foram descarados diante de Deus. Por isso, de Deus não se zomba, querido. Muitas vezes você sabe que aquela situação é errada, que é pecado, e você vai lá e insiste naquilo ali, pode ter certeza, uma hora o pecado vai cobrar isso de você. Não é Deus não, porque quem acusa é Satanás. Uma hora Satanás vai cobrar isso de você, e aí a chapa vai esquentar, pode ter certeza disso. Tá? E depois não adianta ficar chorando não, viu? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Não adianta ficar chorando não. Aí seja homem ou seja mulher, se não fez a merda, se arrependa, volte seu coração, assuma as consequências, e peça para Deus perdão e comece de novo. Ué, fazer o quê? Não adianta mais ficar chorando. Você derramou o leite, filho. Derramou o leite, está derramado. Agora o que sobrou, tenta salvar o que sobrou. É isso aí. Não adianta não.
Fica com um chororô depois aí, Deus não me ouviu, Deus não me ama. Que Deus não te ama? Deus está falando através da palavra, está falando através do pastor, está falando muitas vezes através do louvor, está falando através da oração. E a pessoa não quer escutar. Ué, não quer escutar, então aguenta. Fazer o quê? Não é que eu não tenho misericórdia não, viu? Eu tenho muita misericórdia, mas tem gente que eu vou te contar. É igual esses israelitas aqui, esses israelitas de Judá aqui, mesma coisa. Esses judeus aqui de Judá, mesma coisa. Sabe, duro de coração. E depois ainda quer questionar Deus. Poxa, dá licença, viu? Bom, vamos lá. Depois do verso 18 em diante, fala da conspiração de Jeremias. Então o povo odiava Jeremias porque as suas mensagens, elas eram contra aquilo que as autoridades falavam. As autoridades falavam coisas boas e Jeremias via e cacetava o povo. O que aconteceu? Eles planejaram se livrar de Jeremias, eles queriam se livrar dele. E aí Jeremias em sua oração pede por vingança e pede que Deus cumpra todas as suas promessas de maldição contra aquele povo que quebrou a aliança. Ou seja, uma hora Jeremias intercede em favor do povo, outra hora Jeremias ali pede o castigo do povo. Mas não é, né? O cara também cansa, né? O cara também cansa. Jeremias tem um trecho aqui, agora eu não anotei, eu esqueci de anotar aqui, que ele fala, muito embora tenha intercedido por esse povo quer me matar, esse povo quer me destruir. Infelizmente é assim. Mas hoje nós vivemos da graça, nós vivemos do perdão de Deus, e por isso, mesmo sofrendo qualquer tipo de mal-estar, ou de uma pessoa falar mal de você, você tem que liberar perdão e orar para que Deus traga esclarecimento para essa pessoa, para que ela tenha vida e vida verdadeira. Não a vida medíocre do pecado, mas a vida verdadeira à luz da palavra de Deus. A vida verdadeira através da verdade de Cristo Jesus na vida das pessoas. Por isso eu peço para você, acabamos a devocional, eu peço para você que você divulgue a devocional, que você mande para os canais dos seus amigos, para que as pessoas possam assistir e Deus vai falar ao coração de cada uma delas. Porque como nós vimos lá na palavra, em Isaías, Deus fala que ao lançar a sua palavra, ela vai atingir o objetivo para o qual Ele a lançou. E nós não podemos desprezar isso. Amém? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, compartilhe. Compartilhe e compartilhe. Amém? Deus te abençoe, te dê uma excelente noite e que a graça do Senhor esteja com você. Beleza? Valeu!